Olá, tudo bom? Existe um hábito noturno muito comum que milhões de pessoas repetem diariamente, que podem aumentar significativamente o risco de derrame cerebral, além de poder aumentar o risco de infarto, pressão alta, diabetes e até mesmo aumentar o risco de demência precoce. Eu separei os principais hábitos noturnos, esse vídeo está muito importante. Eu vou te falar depois qual é o pior deles. Fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já acha que você tem algum hábito não muito saudável, assim, durante a noite. A gente já tem uma autocriticazinha, né? Das coisas que você faz aí à noite. O que você acha antes de eu começar o vídeo que não é um hábito tão saudável que você gostaria de mudar na sua rotina? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Se você puder também, aproveita e deixa a curtida no vídeo. Isso é importante para mim, que mostra que você apoia o canal, e também te ajuda porque você vai passar a receber mais vídeos relacionados com esse tema que você gosta. Separei aqui os principais hábitos que a grande maioria das pessoas tem no dia a dia e que podem estar relacionados a problemas de saúde muito graves. O primeiro deles é dormir com luz ligada ou televisão acesa. Muitas pessoas precisam de um barulhinho, uma luzinha para dormir, criam esse hábito, mas é um dos hábitos mais perigosos para o coração e cientificamente comprovados que quando tem luz, especialmente luz branca ou azul, a gente diminui a nossa produção de melatonina, que é o hormônio que regula o relógio biológico, abaixa a pressão arterial durante a noite, diminui a inflamação, melhora a glicemia e protege os vasos sanguíneos. Quando, pelo contrário, você tem um ambiente com muita luz, com muito estímulo, diminui a sua produção de melatonina, a sua pressão arterial pode subir, a sua glicemia também pode ficar descontrolada, o açúcar do sangue fica mais aumentado, você tem um maior risco de resistência à insulina, os batimentos cardíacos ficam mais rápidos e a inflamação do corpo aumenta. Então, tudo isso são vias diretas para o AVC e doenças cardiovasculares cientificamente comprovadas. Então, o ideal mesmo é que você durma num quarto escuro, silencioso, sem luz intermitente, sem TV, sem aquela luz do relógio muito grande que te atrapalha. Indiretamente, isso pode prejudicar muito a sua secreção hormonal. Inclusive, existe um inimigo aí muito comum hoje em dia dentro do quarto da maioria das pessoas, que é o telefone celular ali na mesinha de cabeceira carregando durante a noite. Esse telefone celular às vezes apita, vibra, treme, faz barulho, mesmo que ele esteja no silencioso, ele fica tremendo ali na sua mesinha de cabeceira. Às vezes ele tá carregando, fica aquela luzinha do carregador ali te prejudicando. Às vezes você de fato não chega a despertar, acordar, mas isso atrapalha a profundidade do seu sono também e pode aumentar o risco dessas outras condições que eu falei para você. Segundo problema e um hábito muito ruim é as pessoas que vão dormir muito estressadas. Eu não estou falando especificamente de uma pessoa que brigou com alguém de noite, mas isso, claro, com certeza é péssimo. Mas aquela pessoa que às vezes está no celular vendo só notícia ruim, tragédia, guerra, problema de política, problema de economia, problema de trabalho, problemas familiares, e vai ficar respondendo essas mensagens logo antes de dormir. Isso é muito complicado, porque quando você dorme preocupado, irritado, ansioso, sobrecarregado, o seu corpo secreta mais cortisol. Ele entra naquele modo luta ou fuga. Então, com mais cortisol e mais adrenalina, a gente tem também um aumento da glicose, o aceleramento dos batimentos cardíacos, o aumento da pressão, a redução do sono profundo e aumenta a inflamação vascular também, que também aumenta o risco do derrame. Outro erro também ultra comum é a pessoa que não tem rotina, horário fixo para dormir, e isso acaba perdendo aquele ritmo de relógio biológico que o nosso corpo naturalmente tem. O nosso corpo precisa de horário consistente, né? Por isso que a gente fala para os bebês, para as crianças, dormirem e acordarem sempre no mesmo horário, mas conforme a gente vai crescendo, a gente passa a não se preocupar muito com isso e negligenciar isso, que é super importante. Dormir cada dia em um horário diferente pode bagunçar a sua melatonina, aumentar muito o cortisol da manhã, desregulando esse pico de cortisol, aumentar a sua glicemia, desregular a pressão arterial, bagunçar também a secreção de leptina e grelina. A grelina é o hormônio da fome, então ele pode ficar exacerbado, diminuindo o seu controle e as escolhas alimentares. E tudo isso aumenta o risco de diabetes, obesidade e pode ser um fator de risco para derrames também. Outro erro que é comum e que eu sugiro, né, que você realmente coloque isso como uma grande prioridade, é esquecer de tomar os seus remédios à noite. Tem gente que tem um horário fixo para tomar, tem que tomar remédio de manhã, esse remédio com almoço, esse remédio antes de dormir. E às vezes, como antes de dormir é um horário que as pessoas às vezes, né, já entram naquele soninho e acabam dormindo, adormecendo sem perceber,
acabam esquecendo de tomar esse remédio antes de dormir. Quando vem, já estão na cama, ficam com preguiça de levantar. E isso é muito perigoso, principalmente se são aqueles remédios que protegem o seu coração, que normalmente os médicos prescrevem à noite porque vão funcionar melhor, como as estatinas, como a metformina e como os antihipertensivos, né? A metformina é para a glicose, mas a estatina e o antihipertensivo para o coração. Isso normalmente, esses remédios são prescritos à noite, porque a estatina, a gente sabe que o colesterol é produzido muito durante a madrugada, os antihipertensivos porque previnem aquela hipertensão noturna, que é a mais perigosa, e a metformina para controlar o açúcar do sangue, porque controla melhor essa liberação de glicose pelo fígado durante a noite. Então, quando você não consome esses remédios durante a noite de forma sistemática, não é um dia que você esqueceu, mas se todo dia, né, toda semana, assim, você fura 2, 3 vezes, isso pode aumentar o seu risco também. Um outro hábito bem comum é o consumo da cafeína depois das 3 da tarde. Você até dorme, mas não é aquele sono bom. E tem gente que fala assim pra mim, Patrícia, não tem problema, eu posso dormir, tomar cafeína, café a hora que eu quiser, antes de dormir que eu vou pegar no sono. Você pega no sono, mas é aquele sono meio quebrado, sabe? Porque você não consegue entrar num sono mais profundo. E aí, esse sono profundo é a fase que vai ajudar a regular a pressão arterial, limpar as toxinas cerebrais, ativar aquele sistema linfático de limpeza do cérebro, estabilizar o seu metabolismo e proteger contra o AVC e o Alzheimer. Então, se você é uma pessoa que tem hábito de tomar sempre café à tarde, depois das 3, 4 horas, isso afeta diretamente o seu sono, a qualidade do sono profundo e pode te colocar em risco também. Outro fator, e esse para mim é o mais grave, é quando a pessoa ronca muito e não vai investigar isso, já acha que isso é normal, isso é corriqueiro. O ronco muitas vezes está associado com a apneia do sono, em que você de fato tem uma supressão da respiração durante o sono e ele de fato pode causar AVC. Da nossa lista aqui, é o fator mais grave. A gente sabe que a apneia do sono provoca nessa queda do oxigênio repetidamente. A pessoa tem vários quadros de apneia, né? Como se estivesse mergulhando lá num rio, num mar, né? A apneia é disso, né? De você não ter oxigenação dos tecidos do cérebro. Isso aumenta subitamente a sua pressão arterial, dá inflamação vascular, pode causar arritmia e resistência à insulina. Então, quando a gente tem uma privação de oxigênio repetida ao longo de várias noites, né, vários dias seguidos, a gente tem um risco 3 vezes maior de AVC, risco maior de infarto e risco maior de morte súbita. Roncar não é brincadeira. Se você é uma pessoa que vem roncando muito, isso pode estar relacionado à apneia e vale ser investigado. Outra questão é quando a temperatura do quarto está desequilibrada, desregulada. Às vezes a pessoa dorme com o quarto muito quente. E eu sei que às vezes pode ser complicado eu falar para você ligar todos os dias, porque é caro, né? Às vezes não dá. Mas lembra que pelo menos você usar um ventilador, dormir com roupas mais frescas, com uma roupa de cama de algodão, é mais interessante, porque quando tá muito calor ou muito frio, né? Mas mais difícil tá muito frio, isso exige um gasto energético maior para você ter a termorregulação do seu corpo, para sua temperatura corporal ficar, né, quantidade, né, nos graus ideais para você dormir bem. Isso fragmenta também o seu sono, piora a dor crônica. Se você é uma pessoa que sofre com muitas dores, vai piorar esse quadro. E, mais uma vez, causa os microdespertares que podem aumentar o risco de derrame. Por último, eu deixei um erro aqui que acomete muitas pessoas, que é quando você bebe muita água para o fim do dia. Não é que tenha um problema especificamente em você se hidratar, mas quando você se hidrata depois no fim do dia e não ao longo do dia, como você deveria, porque, por exemplo, tem gente que não tem hábito de beber água, né? De manhã, de tarde, chega de noite, fica com mais sede, né? Acumulada, bebe muita água antes de dormir e vai dormir. A pessoa às vezes acorda 2, 3, 4, 5 vezes à noite para urinar. Isso por si só já é um risco, né? Da pessoa tropeçar, cair e tudo mais. Mas, mais uma vez, esses microdespertares, esse sono fragmentado, aumenta o risco de pressão alta, inflamação, resistência à insulina e arritmia, o que pode aumentar o risco também de derrame. Então, tudo que prejudica o seu sono e faz com que você acorde mais vezes durante a noite pode aumentar o risco de derrame a médio e longo prazo, deve ser evitável. Então, a água é muito importante, mas ao longo do dia, não de noite. Me conta aqui embaixo, então, se você percebeu, se esse era algum dos seus hábitos ruins. Se você tem esse hábito, você vai já tentar mudar hoje mesmo. Eu vou adorar ver o seu comentário.
E se você falou algum hábito diferente que, né, eu não botei aqui no vídeo, qual era? Escreve pra mim, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.